Fazendo aqui as minhas contas, minhas matemáticas naquela planilha super poderosa, né? Que a gente gosta de estar acompanhando os dados da Série B. Eu trago boas notícias para os times que estão ali na luta, na briga, no rala para o acesso. A boa notícia é, estou achando que para conquistar o acesso vai precisar de uma pontuação menor do que a que eu estava pensando. Lembra qual é? Vamos então falar um pouco sobre ponto de corte, mostrar aí como é que anda, né, os números do quarto colocado durante toda a Série B, para assim a gente poder ter uma noção. Nós tivemos, por exemplo, nessa rodada aí, o CRB vencendo, indo a 51 pontos. Será que Galo de Campina ainda tem chance? Nós temos ainda o Atlético Paranaense, por exemplo, para entrar em campo, que pode ir a 53. Como é que tá a chance aí desses times? E mais, o que cada time precisa fazer para conquistar o acesso? Lembrando aí que ao fim da rodada 34, restará apenas 12 pontos em disputa. Vamos falar então um pouquinho mais sobre esse assunto, ponto de corte. Já deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso material e não deixem de seguir aí as nossas redes sociais. E para você que quer dar uma força aí no nosso trabalho, segue aí o nosso QR Code. Então vamos lá ao assunto ponto de corte. Primeiro, antes de começar, quantos pontos você acha que terá que fazer para conquistar o acesso para a Série A? Já deixa aí nos comentários. Vamos atualizar então. Ao fim da rodada 33, nós tínhamos ali o Remo como o quarto colocado. O Leão Azulino, o Leão Malvado, estava ali com 54 pontos, até então com 5 vitórias consecutivas. Ou seja, ele era a referência do ponto de corte. E acima dele nós tínhamos o Criciúma, depois a Chapecoense e depois o Coritiba. Nessa rodada 34, nós já tivemos, por exemplo, o Criciúma entrando em campo e sendo derrotado. Chapecoense ainda não entrou em campo. Com a derrota do Criciúma para o Goiás foi a 55 pontos. E na quarta colocação nós temos o Novo Horizontino, que entrou em campo e empatou nessa rodada. Por que você tá falando esse tanto de resultado aí, Fernando? Porque eu quero mostrar para vocês que da rodada 33 para a rodada 34 mudou o ponto de corte em apenas um ponto. O que era 54 passa a ser 55. Sabe por quê? Porque nós tivemos aí, a derrota do time do Criciúma fez com que esse ponto de corte mudasse, fez com que o Goiás chegasse. Só tá faltando definir quem é que vai ficar na responsabilidade desse ponto de corte. Se fica com o Novo Horizontino, que com o empate foi 55 pontos, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Se esse ponto de corte fica com o Novo Horizontino, que está ali com 55, ou se vai ficar com o Goiás. Como assim? Porque se caso a Chapecoense vença aí o seu jogo contra o Operário, a Chape vai a 57 pontos, juntamente ali com o clube do Remo. Na verdade, toma ali, né, a vice-colocação do Remo por causa do critério de vitórias. E aí o Goiás passa a ser ali a referência do ponto de corte. Vamos ver como é que fica o resultado da Chape. Mas, independente, né? O ponto de corte aí, o quarto colocado, o ponto referência ali, fica com 55 pontos. Ou seja, subiu apenas um ponto de uma rodada para outra. E é isso que nós vamos ver juntos aqui, ó. Esse aqui é o ponto de corte, quarta colocação desde a primeira rodada. Quarto colocado tinha 3 pontos, quarto colocado tinha 6 pontos, 7, 8, tal, e assim foi, né? Por exemplo, aqui, ó, da 1 para 2 subiu 3 pontos, e assim vai. A média que sobe é de 1.7, tá? Como assim? Como que você sabe, Fernando? Porque eu simplesmente peguei aqui, ó, os 55 pontos do quarto colocado e dividi por 34. Ou seja, 1.61, né? Quase 62. Vocês não estão vendo aqui a calculadora, né? Olha aí. Então, o que isso quer dizer? Se a gente multiplicar aqui por 4, que é o tanto de rodada que falta, deu aí 6.47 mais 55. Ou seja, entre 61 e 62 pontos deve ser aí o ponto referência. Mas se nós olharmos aqui, ó, as últimas 4 rodadas, lá na rodada 31, a quarta colocação estava ali com 50 pontos e agora 55 pontos. Ou seja, subiu apenas 5 pontos. Se nós pegarmos aqui um pouquinho mais para trás, rodada 30, 29, 28, 27, vou colocar aqui de outra cor. Mais uma vez subiu
5 pontos em 4 rodadas. Vamos ver essa aqui, ó. E aí eu vou empolgar todos que estão aí na disputa. Mais uma vez aqui, ó, 5 pontos, de 36 a 41. 36, 34, 33, 30. Aqui, ó, pam. Essa aqui subiu 6 pontos. Nesse outro quadrante aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E eu acho que tá bom, né? Só pra ser uma referência aqui pra gente. Aqui subiu 5 pontos. Olha só pra vocês verem, então. Cara, ficou bem legal isso, hein? Você tá doido? Então, se nós pegarmos aí esses últimos 1, 2, 3, 4, 5 quadrantes de 4 rodadas, aqui, ó, sobe 5 pontos. Aqui sobe 6 pontos. Aqui sobe 5 pontos. Aqui sobe 5 pontos. E aqui sobe 5 pontos. Então, nós temos 5, 5, 5, 6, 5. Então, na maior parte, né, das vezes aí dessas últimas rodadas, nós estamos tendo aí, a cada 4 rodadas, a pontuação subindo aí apenas 5 pontos. A não ser uma, né, nesses últimos 5 quadrantes aí, que subiu 6 pontos. Ou seja, levando em consideração a média, que deu entre 61 e 62 pontos, o ponto de referência aí do quarto colocado, a gente ainda pode pegar esse modelo aí de quadrantes, né? Pegando em referência esses últimos 5 quadrantes, se caso subir 5 pontos, isso quer dizer que 60 pontos vai ser a pontuação do acesso. E se bater o quadrante de 6 pontos, 61 pontos será a pontuação do acesso. Sabe o que isso quer dizer? Ah, meu amigo, quer dizer que a briga tá muito em aberto. Aí muda bastante. Por exemplo, se nós pegarmos aí como referência, né, o CRB, que tem 51 pontos, passa a estar muito vivo dentro da competição. O próprio Atlético Paranaense, mesmo não vencendo aí o seu jogo dessa rodada 34 contra o Amazonas, também continua muito vivo dentro da competição. E aí eu acredito que fique, né, entre esses, até o Cuiabá também, com seus 50 pontos aí, segue vivo dentro da competição. Então, os 9 primeiros colocados aí para 4 vagas, levando em consideração, né, isso aí que eu falei para vocês, a referência aí do ponto referência, do ponto de corte aí para a 4ª colocação, né? Ou seja, quem bater ali 62 pontos, até 61 pontos e até 60 pontos tem chance. Então não é hora de jogar a toalha aí para esses times que acabaram sendo derrotados, né? Ou seja, tem chance ainda. É o caso, por exemplo, do Cuiabá, que perdeu, né, o confronto direto com o Remo. Não joga a toalha, porque sim, tem grandes chances ainda de chegar ao acesso, levando em consideração isso aqui que eu falei para vocês. Então, brincando aqui um pouquinho, falei, cara, deixa eu falar com a galera minha ali, a galera que curte Série B, para eles verem aí que ainda tem muita coisa em aberto. Beleza? Gostaram? Gostaram dessa dinâmica? Espero que sim. Não deixem de curtir, né, se inscrever, ativar o sininho, né, e compartilhar o nosso conteúdo, tá? Porque assim você ajuda o nosso material a chegar a mais pessoas. Tamo junto e até o próximo vídeo.